Uou! Tá começando mais um episódio do PQI, por quem visto em um papel, uma ação, papo retíssimo e, bom, essa abertura, aliás, que era para ser padronizada, toda vez eu troco alguma palavra, porque tem vezes que eu falo uma tese, uma ação, papo reto, às vezes eu falo uma tese, um papel, papo reto, mas vocês entendem, pelo papo reto já tá para saber como é que vai ser a pegada. É, o papel que a gente vai falar hoje é um papel super interessante, ainda mais pelo momento do mercado que a gente vive. É uma das empresas que talvez não esteja ali no maior consenso, talvez não está no maior consenso do mercado, que é a TOTUS, uma empresa aí que é jovem na bolsa, não chegou há tanto tempo assim na B3, mas a gente tem hoje um convidado que manja demais sobre o assunto. E, aliás, é aquela boa e velha venda casada, porque o Marcelo, da Aster Capital, já participou do Stock Pickers esse ano, esteve com a gente no episódio que, inclusive, eu apresentei sozinho, sem o meu querido companheiro Stetter. E hoje a gente está recebendo o Rodrigo Nasser, que é sócio fundador de lá. E, bom, ele tem uma história diferente com a TOTUS, mas eu vou deixar ele falar. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao PQI. Quem é você no mercado em 30 segundos? Obrigado, Lucas. Prazer estar aqui. Cara, eu sou um bicho um pouco diferente no mercado. Eu não vim do mercado financeiro. Eu era executivo, inclusive fiz minha carreira há muito tempo na própria TOTUS. 11 anos na empresa, comecei como estagiário, implantando o sistema, depois para a área de Corporate Finance, fiz a abertura de capital da empresa, fui RI, fui presidente da empresa no México e diretor de desenvolvimento da empresa. Depois, vice-presidente de tecnologia da Netshoes, e aí fui uma área de advisor para private equities, e acabei indo com o Marcelo, abrindo a Aster Capital há um ano atrás, e estamos agora nessa vida. Bom, isso daí já vai me dar gancho para uma pergunta muito boa mais para frente aí, já que você tá já esteve dos dois lados da mesa, né? Mas antes de mais nada, fazendo aquela parte mais geral do PQI, para deixar todo mundo na mesma página, quem é a TOTUS e como ela faz para ganhar dinheiro? TOTUS é uma empresa, uma software house, né, uma empresa de software que basicamente hoje ela tem 3 grandes linhas de atuação. Tá? A software é a principal linha e é principalmente software de gestão, tá? O software que organiza e faz gestão para empresas. Então ela vende soluções de tecnologia para empresas e é aquele software que a gente chama de ERP, na sua grande maioria, faz faturamento financeiro, contábil, né, a parte de administrativo das empresas. E é uma parte extremamente importante do case para entender o porquê o restante da empresa faz sentido, as outras duas frentes fazem sentido. Segunda frente da TOTUS é o que eles chamam de Business Performance, que são softwares de CRM, a parte de e-commerce, né? E a terceira parte é o TechFin, onde a gente, pelo menos na Acer, acredita muito nessa frente e tem um underwriting de uma parte que a gente acredita muito no futuro do investimento em relação a isso, que é onde a TOTUS entra na parte financeira e consegue entregar serviços financeiros junto com a parte de tecnologia para os clientes dela, e aí consegue fechar um cross-sell e uma integração com a parte de software bem interessante. Boa, eu acho que esse terceiro pilar aí deve basear bastante da tese de vocês. Lembra até que no episódio o Marcelo chegou a comentar, mas para a gente explorar então, bom, eu abri falando uma verdade, não é um consenso aqui no Condado, nem lá no Leblon. Por que hoje é uma das principais posições da Aster? Olha, para a gente tem algumas coisas aqui do modelo de negócio que sempre chamaram a nossa atenção. Primeiro, modelo de receita recorrente. Então, software, quando você vende software, antigamente, né, a gente vendia software, vendia o que a gente chamava de licença, né, as empresas compravam licença de software, aí tinha uma implantação, uma parte de serviço, e depois tinha uma manutenção tecnológica, helpdesk. Hoje isso tudo está cada vez mais empacotado numa receita recorrente que a empresa paga mês a mês, quase como se fosse uma utility, quase que você pagasse uma conta de água, uma conta de luz ali todo mês, né? Essa receita recorrente, ela tem um contrato com as empresas já organizado por inflação, então normalmente IGPM e IPCA nesse contrato, né? E por ser um software que administra a parte da empresa,
é muito difícil, depois de implantado esse software, a empresa trocar. Então, ele tem um alto switching cost, o que faz com que, na média, o cliente da TOTVS fique com a empresa, com a parte de software, pelo menos 10 anos, né? Então, você tem receita recorrente, que facilita prever o crescimento da empresa. Você tem contratos reajustados por inflação, e a TOTVS consegue transferir a inflação nesses contratos de uma maneira até surpreendentemente fácil. Um alto switching cost, então o churn, né, é difícil a TOTVS ir perdendo clientes ao longo do tempo, né? É líder de mercado num segmento de empresas, em médias e grandes empresas, que é um segmento bem resiliente na nossa opinião, e com a opcionalidade da parte de TechFin. Então, essas frentes, elas chamam muito a atenção da gente, facilita para entender um pouco o futuro da empresa. A TOTVS não tem concentração de segmento, né, nos seus clientes, então é quase como um portfólio de investimentos mesmo. Quando a gente tem algum problema no mercado, tem sempre algum setor que vai melhor do que o outro, e a TOTVS consegue surfar isso de uma maneira bem interessante. Então você vê uma constância no crescimento de receita de software, que é a parte mais importante, e é por isso que a gente gosta bastante da empresa. Perfeito. Agora, esse terceiro pilar que você tinha citado do TechFin, eu acho que seria legal a gente explorar, assim, por que ele é tão promissor? Claro. E para entender ele, você precisa entender bem a parte de software, né? Então, tem uma coisa que acho que poucas pessoas sabem, ou quando analisam TOTVS, elas não prestam um pouco de atenção no porquê que uma empresa de software de RP, que é uma coisa mais antiga e tudo mais, continua crescendo e vendendo software de RP no Brasil, tá? O Brasil, ele é um país bem peculiar em relação ao restante, em relação à tecnologia, por questões do nosso maior sócio, chamado governo, e as alterações que esse governo faz diariamente em impostos, regulação, né, e que obrigam você a ter que trabalhar com software. Não tem como uma empresa média, viver. A gente brincava, né, antigamente, quando em software, que a pessoa tinha um ERP, que era um Excel Resourcing Planning, né? Não tem como a pessoa viver de Excel na gestão de empresa grande sem um software, com as mudanças que vão acontecendo. Principalmente a partir de 2003, tá? O governo, em 2003, começa o processo de nota fiscal eletrônica. E a nota fiscal eletrônica, ela começa a forçar as empresas a ter que ter um software, para emitir nota fiscal eletrônica. Começa o processo de nota fiscal eletrônica, depois vem toda a parte de escrituração eletrônica da contabilidade, depois vem e-social. Então, começa uma sequência de obrigações imputadas em cima das empresas, que um software faz muito sentido. É por isso que quando você olha os grandes institutos de pesquisa, no Brasil, ERP ainda é top 3 investimento de tecnologia pelas empresas pelos últimos 10 anos. Então, essa obrigatoriedade que o governo brasileiro vem colocando em cima das empresas faz com que essas empresas, no seu orçamento, tenham que colocar um software de RP como principal investimento todos os anos. Isso faz com que essa primeira parte da TOTVS de investimento de software, de venda de software, continue crescendo. Então, você tem essa situação acontecendo, essa parte crescer. Legal. Somado a isso, o Banco Central começa a agenda do BC+, né, a agenda do Banco Central+. O Banco Central começa, a partir de 2013, grandes alterações que construíram vários segmentos que a gente tem hoje. Então, a criação da instituição de pagamento, criação de instituição financeira, e começa o movimento de Open Finance, né? O Open Banking começa a aparecer no Brasil, e hoje a gente já está na 4ª etapa do Open Finance. E ao fazer isso, o Banco Central ele cria uma situação para a TOTVS em que pouca gente percebeu ao longo do tempo, que é o seguinte: imagina que você é um CFO de uma empresa, né? O que é sua vida como CFO da empresa? Você tem duas telas. Você tem o seu computador, você está com duas telas principais. O seu ERP, onde está lá o faturamento, quanto você receber, quanto você pagar, etc, etc. E o seu Bankline. Você está acompanhando a parte do banco, da sua conta corrente, né, fazendo gestão de caixa, giro, etc, etc. O Open Finance, ele permite que essas duas telas virem uma só, onde você inicia o seu processo de
putz, preciso fazer uma antecipação de recebível, preciso pegar capital de giro, eu quero criar um consignado com a minha folha de pagamento, né? Todas essas coisas, elas podem ser iniciadas, este processo, por uma empresa de tecnologia, e não mais por uma instituição financeira, ou até mesmo por uma instituição de pagamentos, criada ali, essa instituição, esse formato criado ali pelo Banco Central. Então, esse movimento do Banco Central, ele começa a fazer com que, surjam várias empresas de fintech interessantes, super legais, mas também faz com que o mundo financeiro se aproxime do mundo de tecnologia e permita para o CFO iniciar processos de pagamento, fazer alterações, contratações de serviços através do próprio ERP. Então, a solução de ERP se torna um canal de distribuição ou um canal de contratação de serviços financeiros. A TOTVS percebe isso e ela faz a aquisição da Supplier, uma empresa que já oferecia uma solução de antecipação, né, o Antecipa, a principal solução que a Supplier tem, para ajudar distribuidores e seus fornecedores a melhorar essa cadeia de gestão de capital de giro. Então a TOTVS, quando faz essa aquisição, ela conecta a Supplier dentro do RP dela. Então o crescimento do RP, por uma questão do governo sempre te obrigar a ter novos desafios aí de cálculo, de entrega de documentos, esse tipo de coisa, o RP se faz necessário. O movimento de Open Finance no Brasil e todas as alterações que o Banco Central tem criado, criam um mercado novo de fintech, onde juntam esses dois mundos. O CFO agora começa a ter a opcionalidade de não ter mais uma tela de Bankline aberta no computador dele. Ele usa diretamente o RP. Ele consegue, de dentro do RP, por exemplo, antecipar contas a receber, ele consegue fazer vários produtos e serviços financeiros ali direto. Então, para a gente, na Aster, ficou muito claro que existe uma possibilidade da TOTVS cada vez mais fazer parte da vida desse CFO nessas empresas e trazer uma receita nova de serviços financeiros, ou mesmo, se ela desejar ser um distribuidor de serviços financeiros para um conjunto de mais de 50 mil clientes que ela tem. Então, essa parte da TechFin que a TOTVS vem explorando, ela se faz muito, muito interessante por isso. E esse modelo, ele começou no modelo de FDIC, né? Então a Supplier ela tem uma estrutura de FDIC, onde ela pega ali o crédito e repassa e transforma isso num serviço financeiro para os clientes. E a TOTVS anunciou há pouco tempo uma joint venture com o Itaú, né? Essa joint venture com o Itaú que a TOTVS construiu, ela tem como objetivo exatamente facilitar o acesso a TOTVS a crédito. Então, você tem uma instituição que nem o Itaú, então, entre aspas, você tem quase acesso a crédito infinito, né? Ele deve ter uma margem melhor do que uma estrutura de FDIC para a própria TOTVS, então, ela consegue ser mais rápida. Quando eu falo acesso a crédito infinito, é na velocidade, principalmente, né? Você reorganizar um FDIC para pegar mais acesso, mais crédito para jogar no serviço que a TOTVS oferece, ele é lento, né? Com uma instituição como o Itaú conectada numa JV, isso deveria ser mais rápido. A margem disso deveria ser melhor do que a margem de um FDIC, né? Então, tem uma capacidade de escala agora dentro da solução de TechFin que parece ser interessante. Assim que isso for aprovado, né, ainda está em processo de aprovação, isso deve acontecer ali para final do ano, mas você vê uma opcionalidade muito interessante se conectando à parte de ERP, né? Então você começa a ver a parte principal de receita da empresa crescendo, continuando forte, e uma opcionalidade de crescimento com serviços financeiros, ganhando escala, ganhando força com uma JV com o Itaú. Boa. Isso hoje já representa alguma coisa do resultado da empresa? Olha, hoje a TechFin representa mais ou menos 10% da receita da empresa, tá? É algo que a gente vê cresce mais rápido do que a receita total da empresa. Como margem da empresa, isso está mais ou menos na casa de 7% a 8% e deve ir para uns 12%, 13% em pouco tempo. Mas o interessante aqui é o movimento de digitalização, né? A gente tem uma tese na Aster
do processo de digitalização nos bancos, e a gente fala muito, o mercado principalmente fala muito do que está acontecendo com a pessoa física, né? Então, carteiras digitais, né? Contas digitais, e esquece do B2B, né? Esquece da PJ, esquece da experiência de bancos em PJ. E a gente tem percebido que a experiência da empresa média com um banco digital não é tão boa quanto a experiência da pessoa física. Então, existe uma possibilidade de crescimento bem interessante da TOTVS, onde ela já está com a área financeira das empresas. Ela já o módulo financeiro é um dos módulos mais vendidos pela empresa, né? Então, a possibilidade de crescer nesse setor e de ser a opção número 1 para o CFO dessas empresas é muito grande, né? Então, isso é o que mais chama a nossa atenção, de todos os itens que eu comentei. A parte de TechFin é o que mais chama a nossa atenção no investimento. Agora, quando se fala em opcionalidade, se fala em algo que, bom, você pelo menos está atribuindo um peso menor ali na tua análise para estar tão otimista, né? Embora você tenha falado aí com bastante vigor sobre essa parte da tese. Mas suponhamos que essa frente não vingue. Realmente o resto, todo aquele resto que você citou, ele sozinho consegue sustentar um crescimento que justificaria talvez o entendimento de que essa empresa esteja barata hoje. Olha, eu acho que a parte de TechFin ela é um componente bem importante, né? Eu não acho que ela vai dar errado, tá? Ela pode não dar muito certo, isso é diferente, tá? Mas eu acho que o crescimento de ERP ao longo do tempo ele deve chegar numa estabilização, né? Essa é a visão que a gente tem, né? Por mais criativo que o governo brasileiro seja em pensar em novas alterações fiscais ou regulações, etc., isso deve chegar numa maturidade. E você tem a parte toda de business performance também, né? A parte de business performance, a TOTVS teve o TOTVS Day na semana passada, né? Foi muito legal ver os demais executivos e executivas da empresa falando das outras frentes, e no evento a empresa lançou as ofertas novas de business performance e de TechFin sendo vendidas pelos canais da TOTVS. Isso é uma coisa também que as pessoas não prestam tanto atenção, né? A venda de software tem uma questão de entendimento de canal de venda extremamente importante. Então, aquela pessoa que está entendendo o case de investimento de TOTVS precisa entender como que a TOTVS faz, como é que ela vende, não só o que ela vende. Então, a franquia, o modelo de franquia que foi consolidado agora, saindo de mais de 30 franquias para 13 franquias, né? Ela tem um papel importante porque mais de 50% das vendas da TOTVS são através de franquias, né? E essas franquias, elas estão cada vez mais adotando a venda do TechFin, adotando a venda do Business Performance, né? E a TOTVS tem feito, de maneira muito inteligente, alterações na maneira do comissionamento, do que eles chamam de empilhamento de receita, e o comissionamento em relação a isso, que parece cada vez mais tornar muito interessante para essas franquias venderem a TechFin e venderem o Business Performance. Por quê? Exatamente pelo que você falou. Ela própria TOTVS enxerga que só o crescimento de RP ao longo do tempo não sustenta uma empresa com múltiplo alto, né, que traz essa tese de alto crescimento, né? Então, eu acho que não é que não vai dar certo. Eu acho que pode não dar muito certo, mas está no caminho correto. Boa. E falando um pouquinho de financials agora, qual é o nível de múltiplo que vocês estão olhando para a companhia hoje? Olha, hoje a gente está olhando o múltiplo para esse ano de 25 vezes PI, tá? 25, 26 vezes PI mais ou menos. Para o ano que vem, alguma coisa na casa de 20 vezes PI. É uma empresa de múltiplo alto, né? Hoje, né, a gente vamos, né, trazendo para a nossa realidade de hoje, 25 vezes esse ano, 20 vezes ano que vem é um múltiplo alto. Esse é um dos pontos que eu acho que as pessoas, onde tem
mais discussão em relação a TOTVS, tem menos discussão em relação ao business, né? Principalmente pelo modelo de recorrência, principalmente por esse crescimento e a parte de inflação que eu comentei, e mais em discussão ao preço do papel, né? Então, só que é interessante você observar, né, que a TOTVS ela é aberta na B3, né? Ela não está lá fora. E então o efeito, que até o Marcelo brinca muito, né? O campo gravitacional das empresas de tecnologia, que puxam muitas empresas para baixo no preço da ação lá fora, ele é um pouquinho mais fraco aqui no Brasil, né? Óbvio que ele tem esse efeito também, óbvio que a gente vê uma redução em empresas com múltiplo mais alto e ajustando o múltiplo para um valor menor, mas eu acho que ele é um pouquinho mais suave para TOTVS, mas é um risco que você precisa prestar atenção, né? E no momento que a gente está vivendo, o que quer dizer uma empresa de múltiplo alto? Vamos chamar uma empresa de 25 vezes de PI, 25 vezes para esse ano, ou 20 vezes para o ano que vem. É que se ela desapontar em um trimestre, se ela começar, ainda mais uma empresa de receita recorrente, mostrar algum problema ao longo do tempo, ela vai sofrer, né? Ela vai sofrer. Então, esse é um risco importante que as pessoas precisam prestar atenção ao analisar TOTVS. Bom, você já antecipou um pouquinho em relação à parte de riscos, né? Uhum. Eu acho que ficou claro, mas só para a gente fechar e trazer essa idiosincrasia para a mesa, que é do seu caso. Bom, você era executivo da empresa, você estava lá no RI, estava do outro lado da mesa, e agora você veio para o lado da mesa, buy side, que tem uma liberdade de escolher, né? Você podia escolher não ser sócio da TOTVS, e mesmo assim você escolheu ser. Bom, acho que você falou um pouco da tese, já não vou chover tanto no molhado, mas eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão dos dois lados da mesa e o que dessa componente, dessa questão específica sua, trouxe para análise para montar a posição. Claro. Eu acho que e não só para TOTVS, tá? Isso serve para as outras empresas também. Eu falo isso, tem sido muito divertida a discussão com o Marcelo, com o Marcos, com os demais participantes lá na Aster, do Comitê de Investimentos, né? Uma coisa é o que você escuta o executivo te falar, né, como investidor, né? O executivo, eu brinco, né? Relações com o investidor são relações, né? Então ele está tentando construir uma relação com você. Ele está passando o melhor que ele pode e as melhores expectativas que ele tem daquela empresa, né? Mas quando você faz pergunta para executivo, eu sempre falo isso. O executivo, na cabeça dele, ele dá um order by, ele ordena a importância das respostas, né? Então, quando você começa a perguntar para o executivo um pouco o que está acontecendo, como é que você vê o futuro, etc, aquelas perguntas que a gente no buy side sempre faz, eu acho que eu tenho uma leitura diferente das respostas do que o Marcelo, o Marcos, que são treinados como analistas de investimento, tem. E essa discussão nossa ajuda bastante a entender outros pontos de vista. Então, por exemplo, no caso de TOTVS, né, a maneira como a gente lê a visão de TechFin e a opcionalidade de TechFin, a parte de business performance integrado com o RP, na nossa cabeça tem uma construção de um flywheel muito poderoso, em que a TOTVS, obviamente, ela fala bastante disso, mas ela não dá um peso com uma certeza, com uma, né, porque é o trabalho dela, né, ela tem que, como RI, né, como empresa de capital aberto, ela tem que fazer isso. Mas quando a gente olha e conecta isso na nossa jornada de research e começa a ver outros pontos, né, você conversa com franqueados, você conversa com cliente, você vai conectando esses pontos e você começa a ver um picture diferente em relação à empresa. Então, eu acho que ter sentado do outro lado da mesa me ajuda na discussão a trazer um ponto de vista diferente de quem é executivo, de quem tem que fazer reunião com o conselho de administração, quem tem que conversar com o mercado, quem filtra um discurso que por trás desse discurso, às vezes tem uma vontade de falar mais coisa que não pode, né? Então, você percebe isso na frase das pessoas, né? Isso não só para TOTVS, mas para todas as empresas. Ter sido executivo ajuda bastante a entender melhor o que as empresas estão falando. Ou seja, eles estão tão otimistas quanto você em relação ao TechFin, só que eles dão uma segurada na hora de falar. Para não deixar a galera muito afobada. Muito animada, né?
Mas a gente é muito otimista em TechFin, a gente acredita mais do que o mercado, eu acho, na resiliência do business de software e na força que o Business Performance tem de manter a TOTVS relevante dentro das empresas. Isso é uma coisa bem importante, né? Muita gente fala, por que a TOTVS fez uma JV com a Vtex para vender e-commerce? Por que a TOTVS comprou a Tail Target, né? Por que a TOTVS tem a RD, né? Uma aquisição extremamente relevante? E quando você para pensar sobre a importância de um advisor de tecnologia numa empresa média no Brasil, e você entende o que é ser uma empresa média no Brasil, você começa a entender assim, peraí, a TOTVS está se encaixando dentro dessas empresas de uma maneira que parece ser extremamente importante e difícil de tirar, difícil de um concorrente arrancar a empresa de lá, num business que tem receita recorrente e que é ajustado por inflação. Pô, parece fazer sentido. Muito bom. Com essa a gente fecha, então. Ficou até uma frase de efeito bonita. Muito bom. Nasser, muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui com a gente, ter dado essa aula pra gente de TOTVS. Ficou bem completo. Deu para entender bastante aí esses pilares e tanto a parte mais resiliente do negócio, que dá para que chega num platô em algum momento, mas essa parte aí, essa outra vertente de crescimento exponencial que tem aparecido e talvez o mercado tenha negligenciado de certa forma. Muito bom, muito bom. Te agradeço aqui a sua visita ao PQI e mais uma vez a parceria com a Aster aqui ajudando a gente no conteúdo. É isso aí, galera. TOTVS está entregue, então PQI, vocês sabem que tem toda semana, aqui no canal do YouTube do Stock Pickers, toda quarta-feira, às 18 horas. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, feedback pra gente, sugestão de próximo papel, convidado. Isso ajuda bastante a gente por aqui também. Compartilha também o vídeo para ajudar a gente e levar a mensagem para mais pessoas. Para você que escuta no podcast, tá lavando sua louça, tá treinando, tá fazendo aí qualquer outra coisa simultânea enquanto você aprende aqui com o Nasser, compartilha também nas redes sociais, segue a gente aí na plataforma de streaming que você prefere, para você ficar por dentro de todos os episódios, não só do PQI, mas de todos os programas do Stock Pickers também. Fechou? Tamo junto então, a gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais. Um beijo, tchau!